Em 1886, Dom Pedro II, em função dos movimentos que já ocorriam contra a libertação dos escravos, tinha um ambiente assim muito difícil para ele, principalmente no Vale do Paraíba, que era uma região grande produtora de café. E ele veio fazer uma viagem diplomática para tentar resolver essa situação à época. Inclusive foi a última viagem dele que ele fez para a região, né, ao Vale do Paraíba. Ele veio até Cachoeira, foi recebido em Cachoeira, em Lorena, Pindamonhangaba, e chegou a Taubaté. Em Taubaté ele fez as visitas que estavam previstas, tudo mais. E no dia, ele, inclusive não ia pernoitar, mas ele foi muito bem recebido, porque ele tinha sido até meio que hostilizado durante essa viagem nas cidades anteriores que ele estava vindo. Porque o poder econômico naquela época na região, que era o café, dependia muito da mão de obra de escravos, né? E com a iminência da libertação dos escravos e tudo mais, isso criou um problema muito sério para a coroa, né? E ele, um cara assim, de uma cultura fantástica, de conhecimento, falava 14 ou 15 idiomas, desses 14, 15, acho que 10 eram fluentes, ele tinha conhecimento de mundo, não era um cara que estava voltado para si próprio, ele tinha o ideal de ver a melhoria do povo dele, né? Tanto que era um cara que amava muito o Brasil. Eu considero o cara um dos caras mais injustiçados que um dia já ocorreu nesse país. Então ele veio, chegou em Taubaté, ele foi recepcionado pelo Visconde de Tremembé, que era o avô, que foi o avô de Monteiro Lobato. Ele tinha sido o barão primeiro de Tremembé, porque inclusive naquela época, como nós tínhamos poucos recursos financeiros, muitos dos empresários da época, inclusive Visconde de Mauá, que era o Mauá, que era neovigialista, o próprio José, que era o barão de Tremembé, auxiliaram inclusive na Guerra do Paraguai, vamos dizer, faziam uns financiadores do governo. Inclusive, por isso que ele ganhou esse título. Quando ele chegou em Taubaté, ele foi muito bem recebido pelo barão, né? Ele visitou a Igreja do Pilar, esteve na Câmara dos Vereadores, visitou o Hospital Santa Isabel, que levava inclusive o nome da filha dele, que é a Princesa Isabel, por isso que o hospital, hoje nem sei se é o Hospital Santa Isabel mais. E nesse dia, no dia 19 de outubro de 1886, o Visconde o trouxe a Tremembé, porque o Visconde ele tinha negócios em Tremembé, né? Então era de interesse, inclusive, para ele mostrar ao imperador o que tinha aqui. Ele explorava o xisto bituminoso nessa época, da qual ele transportava de Tremembé para Taubaté numa linha de trem que eles tinham a vapor, uma bitola estreita, da qual ele levava uns passageiros, porque nessa época Tremembé pertencia ao município de Taubaté, seria como se fosse um bairro, uma vila. Então eles exploravam o xisto bituminoso, transportavam para Taubaté, onde era processado, tirava o querosene, tirava o gás que fazia a iluminação da cidade, né? Então ele trouxe o imperador esteve na Basílica, assistiu missa na Basílica, junto com a imperatriz, o conde deu, a princesa Isabel, e depois disso foram até a Água Santa, conheceram a Água Santa, tomaram da água, e foram conhecer as minas de exploração do xisto bituminoso, a qual o que mais me impressionou à época foram os fósseis, que ele inclusive pediu e levou, e deve estar ainda no museu no Rio de Janeiro. Não sei se com o incêndio esses fósseis foram perdidos ou não. Não tenho conhecimento desse fato. Mas ele era um cara assim que ele por todos os lugares que ele passava, a curiosidade e a procura de conhecimento, entender a região por onde ele passava, entender o Brasil, era uma coisa assim fantástica, né? Então, infelizmente, de pesar que ele sofreu um golpe, um tremendo golpe, inclusive foi traído mesmo. E não sei dizer se foi para bom ou para melhor, basta dizer que nós estamos passando até hoje com a República, né? Mas espero que um dia as coisas voltem
melhorem novamente. Existe uma curiosidade também, que é uma das poucas igrejas, essa que o sino tem ainda o brasão do Império. Sim, essa igreja tem um brasão, são poucas igrejas que tem, ela tem um brasão, que eram as igrejas que estavam, eu não me lembro o nome agora, mas eram as igrejas que tinham autorização do Papa, à época, de fazer os registros de nascimento, morte, enfim, tudo que ocorria numa determinada região, ela que tem esse registro. Márcio, o que você acha a diferença, né, do período imperial para os dias de hoje, com relação à figura de Dom Pedro II, se formos comparar com as figuras que nós temos hoje, no geral, administrando o país? Pelo que a gente tem conhecimento através dos livros de histórias, pelo que nos trouxe à tona, a gente vai procurando, vai vasculhando, vai garimpando, Dom Pedro, primeiro que ele foi José Bonifácio de Andrade Silva, que foi o que assumiu o compromisso de educá-lo, conseguiu dar uma educação ímpar a ele, né? Ele tinha uma educação, tinha um conhecimento fantástico. E com isso tudo, ele não era uma pessoa que ele pensava em si, ou ele pensava para com aquilo que ele governava. Ele tinha interesse realmente de melhorias do povo. Tanto que quando foi feita uma pergunta a ele, ainda ele no exílio, que perguntaram por que ele não reagiu contra o golpe, ele falou assim, porque eu não quero ver o sangue de brasileiros, eu não quero ir lá. E ele tinha, à época, acho que 90% de aprovação do povo brasileiro. Ele teria um apoio muito grande. Tanto que isso foi feito tudo assim, à noite, expulsar a família real à noite, numa situação muito desconfortável. Quando de repente a coisa aconteceu. Então foi muito desagradável, uma história muito triste. Ele tinha tanto amor pelo Brasil que ele pegou um travesseiro e colocou as terras do Brasil e ele dormia com esse travesseiro. No exílio ele dormia, ele fazia questão, porque era o amor que ele tinha pela terra dele. Tanto que ele, inclusive, depois, quando ele foi enterrado, depois o corpo foi trasladado e trouxe, esse travesseiro foi enterrado junto com ele. A figura de Dom Pedro II, você acha que é uma figura esquecida hoje? Sim. Eu acho que o desvirtuamento que está ocorrendo com relação à história é uma coisa assim muito ruim para a nossa juventude, para todos nós. Porque se você não reconhece o seu passado, você não reconhece suas raízes, e o conhecimento adquirido nesse período de tempo para que você melhore, ou você inverter uma história, trocar uma história, basta ver que a gente vê hoje com essa discussão de ditadura, não ditadura, de não sei quem. Gente, a história tem que ser real, ela não tem, aconteceu o fato realizado, ele tem que ver à tona porque ele foi à época, seja quem seja o culpado, né? Então essa questão de dividir as coisas, mostrar um lado que talvez não seja realidade, tentar mudar um negócio que não é realidade, porque quer queira mesmo, você pode até conseguir num determinado momento, mas a história no decorrer dela, de pesquisadores que vêm, ela vai vir à tona, ela não tem como ficar escondida, não existe, isso entendeu? Você pode até num primeiro momento você mudou, basta ver o que a gente assiste hoje em termos de países que tentaram criar alguma coisa nesse sentido, e a coisa chega um determinado momento que ela não subsiste, porque ela não tem alicerce, ela não tem como se manter viva uma coisa que não foi a realidade. Eu gosto muito de escutar o José Neumann de Pinto, e ele tem uma frase, quando ele termina as apresentações dele, ele fala assim, só a verdade nos salvará. E é verdade, é só a verdade que nos salvará. E a verdade é que é o nosso alicerce de continuidade. Não existe outra coisa nesse sentido. O que me entristece é o seguinte, nós temos uma cidade de Tremembé, é uma cidade que tem muitas histórias, uma história fantástica, que cada dia aliás, é difícil até você encontrar alguma literatura a respeito disso, alguma coisa, você procura livros, você não encontra, se alguém tem, está escondido, você tem que começar a perguntar para as pessoas. Nós não temos um museu na cidade, né? Nós tínhamos acho que era Laurentino,
Laudelino, alguma coisa assim, desculpe, eu não lembro o nome agora, porque inclusive eu não sou daqui, né? Eu adotei Tremembé, eu sou de Itapetininga, estado de São Paulo, conheci minha esposa em 1972, quando eu vim para cá fazer engenharia, e adotei Tremembé. Se Tremembé me adotou é outro problema, mas eu adotei. E todos os lugares que eu passei, até que eu fiquei muito tempo trabalhando fora, eu sempre procurei entender o que era a região, o que tinha, comida, enfim, a cultura local, porque é isso que mostra o que aquela comunidade vive. E isso, agora que eu moro aqui, é onde eu quero saber. E eu procuro muito. É difícil, você não consegue. Isso que teria que ser demonstrado para as crianças, para que elas tenham conhecimento, tenham orgulho daquilo onde elas moram. Para elas mostrarem, isso aqui tem uma história fantástica. Essa igreja tem um maquinário daquele relógio, que é alemão, do começo do século. É um troço assim, que, sabe? Em qualquer país do mundo, o cara estaria querendo pagar 10, 15 reais para ir lá ver o maquinário do relógio. Então a gente não procura nem explorar isso. Nós temos aqui túneis que era onde era explorado o xisto. Porque quando a Petrobras chegou aqui, a Petrobras veio muito depois. Essa história do xisto bituminoso, as pessoas acham que foi a Petrobras. Não, o xisto bituminoso já estava aqui. Foi explorado pelo avô do Monteiro Lobato. Teve outras, até países que vieram para cá, que mandaram técnicos aqui, né, para entender o potencial que existe nesse subsolo. E está aí. Nem para explorar, falou, aqui foi uma mina, aqui o avô do Monteiro Lobato explorou, tirou o xisto. Tem embocaduras aí, aqui, olho nu, aqui visível, aqui próximo às Carmelitas, né? E isso não é mostrado, as pessoas não sabem. O tempo está passando, a história está se perdendo. E eu acho isso um pecado, né? Porque você deixar que isso realmente escoa pelos ombros dos dedos é muito, muito triste. Você pega aqui uma estação, por exemplo, que foi inaugurada no ano de 1914, se eu não me engano, quando os trapistas para cá vieram e precisávamos escoar o arroz, por uma pressão política, eles conseguiram trazer, que a estrada de ferro já passava de dentro, eles fizeram o corte e passaram por Tremembé. Tremembé não era ramal da estrada principal, não era. Foi ramal durante o período da Estrada do Norte, quando era uma bitola estreita que saía de São Paulo e ia até Cachoeira Paulista, uma bitola de 1 metro. A que vinha do Rio de Janeiro até Cachoeira Paulista, que era 1,60 m, que era a estrada de ferro Dom Pedro II. Aí eles mudaram, fizeram que o trajeto original dessa estrada passasse por aqui, passava em Taubaté e Quiririm. Se nós formos hoje em Taubaté, você vê trecho lá que você vê ainda, inclusive, pilares dos viadutos da onde passava o trem, que passava que nem Quiririm. Tem a estação, aqui tem a estação. Essa estação era para ser tratada com muito carinho. Essa estação era para ser assim, você não deveria tocar. Exatamente. Deveria ser a Secretaria de Cultura de Tremembé, com informações turísticas. Pois é, eu fui indicado, eu falei que me informaram que tem um bar. Isso. É um crime o que fizeram. É um crime. Então você pega um patrimônio histórico da cidade e deturpa esse patrimônio. Aquilo ali era para você chegar e admirar. Como você disse, você foi para a Europa, você vendo os vários prédios, os caras preservam. Eu comentei com um amigo meu sobre a vinda de Dom Pedro aqui. Ele falou, Márcio, eu gostaria de saber o banco que ele sentou. Ele falou, esse lugar tem que estar reservado. Aqui sentou o Dom Pedro. E cobrar. Ele falou, eu paguei para ver o cara lá que pôs um pé no... Eu paguei para ver. Então, é esse tipo de cultura, de história que nós temos que deixar. Que é aquilo que é a nossa raiz. Sim. A nossa história. Sim.